Mateus capítulo 27, a partir do verso 35, nos diz assim: Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita, a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho e saber qual é a aplicação, qual é a implicação, o que eu posso aprender com essa epígrafe, com essa placa que colocaram em cima da cruz de Jesus. O que ela representa, o que ela significa e traz de benefício para a minha vida. Começa aqui mais um Caminhando com Jesus. Seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo. Que bênção, que privilégio fazer parte mais um pouco da sua vida. Você que está acompanhando esses pequenos estudos, esses pequenos trechos da palavra de Deus. Eu quero fazer um desafio a você. Esses estudos, esses pequenos detalhes que nós aprendemos do Evangelho, não são apenas para ficar no nosso intelecto, guardados com um bom estudo, uma boa pregação. Mas ele tem que ser aplicado na nossa vida. Todos os ensinos que nós temos aprendido com as implicações da cruz. Tudo aquilo que tem sido falado aqui é para que você estude, para que você memorize, não só na mente, mas guarde no profundo do teu coração. E que isso venha ser aplicado na sua vida, no decorrer da sua vida, em todo o tempo na sua vida, para que você faça menção disso no seu raciocínio, nas suas decisões diárias, em tudo aquilo que você tem que tomar como decisão. Que essas implicações, que esses ensinos da cruz de Cristo possam fazer bem ao teu coração, possam fazer parte da sua vida. Por isso eu desafio você a estudar a palavra, a rever os vídeos, a entender, a anotar, a tirar as suas dúvidas, olhando os textos, estudando, vendo um pouco da história, de cada momento da crucificação e de todo o Evangelho. Isso tem que ser essencial para a sua vida, para que você não venha a ser enganado pelos homens, enganado pelo seu próprio coração e das decisões diárias que você tem que tomar. Mas vamos olhar para a palavra de Deus no dia de hoje. E eu peço para que você abra no Evangelho de João. No Evangelho de João nós vamos abrir no capítulo 19. E nós vamos estar lendo a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Pilatos escreveu um título e o colocou no cimo da cruz, quer dizer, em cima, lá no topo da cruz. E estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Primeiro nós vamos ver o cenário do que isso aconteceu. Dessa implicação de escrever uma epígrafe. O que é uma epígrafe? Epígrafe é um título ou uma frase
que serve de tema ou introdução a um assunto ou a uma inscrição. Isso era comum naquele tempo. Quando se quisesse saber o motivo da crucificação das pessoas que eram crucificadas e eram colocadas ali na entrada da cidade, você passava e via aquelas pessoas agonizando, aquelas pessoas ali morrendo. E muitos queriam saber o motivo que essas pessoas estavam ali pagando com a sua própria vida a sentença delas. Então, ao aproximar-se da cruz de cada um deles, você lia na placa a acusação deles, a acusação ao qual o crime que eles tinham cometido. E não foi diferente com Jesus. Colocaram essa placa em cima da cabeça dele, no topo da cruz, no cimo, no topo, bem no alto da cruz. Existia a pessoa que dava a sentença. No caso aqui de Jesus, era ali o governador, né, Pôncio Pilatos. Ele era prefeito daquela província da Judéia. Ele tinha uma fama de ser um político zombador, extremamente violento. Era uma pessoa extremamente violenta. Ele tinha esse título de zombador porque ele ficava fazendo escárnio, tirando sarro das pessoas. E ele foi uma pessoa que teve no decorrer da sua história uma estabilidade muito grande. Ele queria essa estabilidade. Como ele era o governador, o prefeito daquela região, ele também tinha o poder de magistrado. O que isso significa? Ele era a autoridade suprema judicial daquele local. Quando tinha que tomar uma atitude mais severa com aquelas pessoas que cometiam ali seus pecados, né? Ou melhor, quando eles cometiam alguma infração, eles cometiam ali os seus delitos, os seus roubos, eles infringiam a lei do que era imposta pelos romanos. Ele era chamado, e toda vez, geralmente que eu li na parte das manhãs, ele fazia alguns julgamentos. E julgava as pessoas, mandavam açoitar essas pessoas, outros ele mandava matar mesmo, mandava crucificar, ou que era a crucificação, que era a sentença de morte daquela época. E no caso de Jesus, no julgamento de Jesus, ele tentou transferir essa responsabilidade. No caso, ele tentou empurrar para Herodes Antipas, que era governador da Galileia. Ele tentou absolver Jesus porque ele não achou nenhum crime, nenhuma culpa no caso de Jesus. Mas ele cedeu para a multidão que clamava, né, que libertasse um escravo, como era daquela época, como era o costume daquela época da Páscoa ali. E para ele defender seu cargo, sua jurisdição naquele local, ele quis agradar a multidão. Como um bom político, ele quis agradar a multidão e quis fazer uma média e mandou crucificar Jesus. As referências disso que eu estou falando para vocês está lá em Lucas, no capítulo 23, de 5 a 19. Também em Mateus, você pode ler no capítulo 27, dos versos 24 ao verso 31. Você pode aprender o que a Bíblia está dizendo a partir dessas referências que eu passei para vocês. Mas nós vemos que ele mandou escrever esta frase, né? Vamos acompanhar aqui, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. No verso 19, diz que Pilatos escreveu também um título, né? Essa epígrafe, colocou no topo da cruz de Cristo e estava escrito assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E no verso 20 diz que ele mandou colocar nos 3 idiomas que eram os mais conhecidos ali da época.
o hebraico, o latim e o grego. Estava escrito em hebraico, em latim e em grego. E o que isso significa? Qual a implicação disso para aquela época e para a minha vida hoje? Escrito em hebraico. Hebraico era a linguagem do monoteísmo, a linguagem da religião. Monoteísmo é um só Deus. E os hebreus defendem isso até hoje, e nós cremos também dessa forma, que existe um só Deus. Nós cremos que existe um Deus trino, a trindade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um só Deus, um só Senhor. Mas isso fica difícil muitas vezes para a nossa mente tentar entender. E o hebraico significava isso, e ele colocou em hebraico: Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, Nazareno, o Rei dos Judeus. Mandou escrever na linguagem hebraica. Também mandou escrever no latim. A latim, que era a língua romana, uma linguagem da política da época. Quem governava a cidade, quem era o governador daquele local, quem tomava conta daquele império, era o Império Romano. E ele mandou escrever também para que todos soubessem, para todos os romanos daquele local, que Jesus, o Nazareno, era o Rei dos Judeus. Também mandou escrever em grego. Qual a implicação disso? A linguagem dos gregos era da filosofia. Era a linguagem filosófica dos gregos. E nós vemos sempre que os romanos, eles tomaram o poder ali da região da Grécia, mas dizem alguns historiadores, e isso é verdade, nós vemos que os gregos foram tomados pela Grécia, mas a Grécia, a filosofia grega tomou conta da mente e dos corações dos romanos. E isso é uma verdade, tanto que Pilatos manda escrever em grego, né? Manda escrever em grego, que era a língua da filosofia, que nada mais é do que o amor, a sabedoria, o estudo dos problemas, do autoconhecimento do coração de cada um, né? Mas qual é a implicação disso para a minha vida hoje? Quem é Jesus para você hoje? Em hebraico, a linguagem do monoteísmo, de um só Deus, me remete a alguma coisa. Os escribas, os fariseus, os homens, os religiosos daquela época, eles guardavam todas as leis, as suas implicações, as leis de Moisés, da Torá, com afinco. Mas eles gostavam muito da performance disso. E a aplicabilidade disso para o meu coração hoje é essa. Será que muitas vezes eu não tenho me tornado como um guardião da religião para a minha vida? Eu amo tanto a minha igreja, eu amo tanto aquela doutrina, eu amo tantas coisas, essa religião, essa superioridade que eu tenho de saber que eu sirvo ao único Deus, ao Senhor dos Senhores, e eu acabo me sentindo superior, melhor que outras pessoas. E muitas vezes isso vem e invade o nosso coração, essa arrogância espiritual. E nós vamos tendo isso no nosso coração, e nós queremos nos sentir superiores, e sentimos. Começamos a deixar Jesus de lado, as verdades do Evangelho, e começamos a a praticar uma religião. E era isso, porque nós vemos que no verso 21 aqui, que os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, não faça isso.
disse: eu sou o rei dos judeus, mas para nós ele não significa nada. Eles não estavam nem aí com a humanidade de Jesus, com aquele ser humano que estava ali. Eles estavam querendo mais aguardar uma religião. E o hebraico, essa linguagem hebraica me lembra isso. Me lembra dessas pessoas que têm as suas necessidades de cumprir regras, de viver dentro da caixinha, andando debaixo ali da sua doutrina, do seu ensinamento, e esquece do amor, da misericórdia e do principal daquilo que Jesus me mostrou e ensinou a me guardar todos os dias. O latim, a linguagem da política dos romanos. O latim, a linguagem política da época. Essa linguagem que muitas vezes vem de uma forma sutil e tenta tomar conta do nosso coração. Nas decisões que nós tomamos, naqueles desvios de conduta, quando nós queremos fazer as coisas, esconder, colocar debaixo do pano, ou mudar as pessoas como um tabuleiro de xadrez. Vamos tirando o peão, vamos tirando esse peão daqui, vamos colocar esse sacerdote aqui, vamos fazer isso. E toda a política que a igreja muitas vezes manipula e quer fazer. Essa linguagem política, essa linguagem que vem e é corrosiva, é destrutível, que vem e que corrói os corações, que corrói as mentes, que pessoas tomam partidos de coisas e começam a fazer facções. Eu sou de Pedro, de Cefas. Não, eu sou de Apolo. Eu sou disso, eu sou daquilo. E essas facções vêm começando a tomar conta e tomam conta de corações. E pessoas são usadas, pessoas são feitas como marionetes por esses políticos dentro da igreja. E isso vem também sutilmente e toma conta dos corações. E que essas reflexões que eu estou fazendo aqui, eu quero que você olhe para dentro de você. Para que você olhe dentro do teu coração. E veja se essas pequenas coisas vêm e estão tomando conta da sua vida e do teu coração. Também essa linguagem do grego, da filosofia, que tem entrado sutilmente nos corações das pessoas. Muitos ficam filosofando, achando frases bonitas, fazendo meditações, estudos do autoconhecimento, do conhecimento do seu coração, do seu próprio ser. E esquecem que o coração do homem é enganoso, tremendamente corrupto. E esquecem que muitas vezes querem tomar conta do seu próprio coração e querem se tornar pequenos deuses. E acham que têm o poder de todas as coisas. Nós vemos que tudo isso vem e tira o comprometimento. E pessoas querem buscar essas filosofias, esses ensinamentos, mas verdadeiramente mudanças do seu coração não acontecem. Não acontece uma mudança do seu ser, não acontece uma mudança no íntimo, e as decisões continuam a ser tomadas muitas vezes com a força do intelecto, com a força da razão, com a força da política, com a força da religião. A cruz, meus irmãos, atrai todo o sentido existencial. Ela atrai para ela todo o sentido, seja ela hebraica, seja ela latim, seja ela grega, seja ela da linguagem da religião, seja ela da linguagem política ou filosófica. Ela atrai todo esse sentido existencial. E ali Pilatos é usado de uma forma que ele coloca aquela epígrafe e todo mundo, todas as principais formas de comunicação daquela época vejam e fiquem sabendo que Jesus é o Senhor.
que ele é o rei de todos, não somente o rei dos judeus, mas de toda a criação, de toda a criatura. Ele é Senhor dos senhores. E muitas vezes nós ficamos entorpecidos, porque tomamos partido e tomamos direções na nossa vida conforme filosofias, tomamos partidos conforme a política, tomamos decisões na nossa vida conforme a religião nos diz. Mas isso nada importa, porque eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que ter a convicção daquilo que o Evangelho, que tem que fazer parte do meu coração, da minha mente, que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos deles têm que estar impregnados na minha mente e no meu coração para que eu tome a decisão certa da minha vida. Aquela frase, aquela epígrafe, aqueles ensinamentos que estavam ali colocados, aqueles dizeres que estavam ali colocados, diziam que Jesus, o Nazareno, era o rei dos judeus. Mas ele não é somente o rei dos judeus, ele é o rei de toda a humanidade. Ele é Senhor dos senhores. E de uma forma simples, ele ressuscitou, ele está vivo até hoje. Ele está à direita de Deus Pai. E é engraçado que nós vemos que o que mais Jesus ensina para nós naquela cruz é a prática do amor. A prática. E nós vamos ainda estudar muito mais coisas, mas nós vamos vendo que Jesus, ele traz essas lições para nós, essas implicações dessa cruz dele, que nos traz essas reflexões de que eu não tenho que tomar nada misturado, que eu tenho que pensar de uma forma simples, verdadeira, sem ser o Evangelho. Eu não tenho que pegar nada misturado, que eu tenho que amar até o fim e não ficar preocupado com as coisas terrenas. Se estão repartindo as minhas coisas, não tem problema. O que eu tenho, o maior tesouro que eu tenho está com o Pai. E eu não perco o meu alvo, a minha direção. Eu não perco nada disso. E que o mundo precisa saber. E todos ali ficaram sabendo. Todos. Das linguagens da época. Todas as linguagens. Do hebraico, do latim e do grego. Todo mundo conheceu. E ficou sabendo que Jesus, o Nazareno, era o rei dos judeus. Por isso eu tenho que guardar isso no meu coração. Eu não tenho que tomar nenhuma decisão religiosa, de tentar ser o guardião de uma religião, de tentar ser o guardião de nenhuma doutrina, de um ensinamento doutrinário. Também não tenho que tentar ser e tomar decisões políticas, decisões que podem causar efeito, muitas vezes sempre em benefício da minha própria vida, mas está prejudicando outros. Políticas, as coisas encaixadas, cartas marcadas, tudo formado, tudo feito para que venha a dar certo e apareça com uma forma de piedade. Não. Também não tenho que ficar ali filosofando e tentando colocar e ficar olhando só para mim, dentro de mim, tentar entender o meu ser, tentar entender as coisas e não tentar entender o meu próximo. E não amar o meu próximo. Essas coisas, esses ensinamentos da cruz tem que ficar dentro do meu coração. Tem que ficar dentro. Isso me traz uma autoridade de Deus para a minha vida. Às vezes você tem buscado uma autoridade para a sua vida, mas você não tem que buscar isso de uma forma externa. Muitos recebem uma unção de uma igreja, muitos ali recebem um diploma, recebem uma mitra na cabeça, recebem uma indumentária, uma roupa e acham que tem uma autoridade. Não, a autoridade que você tem que ganhar é a autoridade que vem do Pai, é a autoridade que vem do nome de Jesus, é a autoridade que é revestida do poder e do nome de Jesus, que entranha, que faz parte do teu coração, que
vem guardado com os ensinamentos do Evangelho e nas decisões que você vai tomar diárias, as decisões diárias, todos os dias, tem as implicações da cruz, tem os ensinos do Evangelho, tem os ensinos do amor de Jesus. É isso, é a prática do amor. Muitas igrejas têm ensinado que você tem que ter uma autoridade, que você tem que receber a unção do profeta A, B, C, do pastor A, B, C, da autoridade máxima da igreja. Isso. Você vai ganhar um pedaço de papel, uma doutrina. Você vai ganhar alguns ensinamentos. Mas a autoridade tem que vir do alto para a tua vida. A unção tem que vir do Espírito Santo para a tua vida. Você pode ser uma pessoa que guarda a religião, ele mantém a doutrina, que levanta a bandeira da sua igreja. Você pode ser uma pessoa que pode agir politicamente e ser bem com todos, ficar bem com todo mundo. Isso é uma pessoa muito bem com todos. Mas será que você é bem com Deus? Será que você tem filosofado? Você tem sido a pessoa que dá as frases certas, que fala coisas certas? Mas isso nada importa. Isso é importante, talvez, para os homens. Mas para Deus isso não é importante. Você tem que ser conhecido nos céus. Ser conhecido nos céus. Ser conhecido pelo amor de Deus. Ser conhecido quando o seu nome é mencionado dos céus. Como o servo Jó. Tem visto, Satanás, o meu servo Jó? Deus conhecia Jó pelo nome. Deus conhecia Jó por caminhar com o Senhor. Será que você tem caminhado com o Senhor Jesus? Esse é um estudo, esse é um canal que nós temos chamado de Caminhando com Jesus. Mas isso não é apenas um nome. Isso tem que fazer parte da sua vida, é um caminhar, é todo dia. É um relacionamento com Deus todo o tempo. Você tem que tomar essa decisão. Você não pode ser uma pessoa de barganhas política. Você não pode ser uma pessoa que quer ser o representante de Deus da terra. Você não quer querer ser a maioria. Mas você tem que ser uma pessoa conhecida dos céus, conhecida por Jesus, conhecida pelo Pai, e ser cheio do Espírito Santo. E que Ele possa vir e tomar as decisões por você e dizer: vai por aqui, filho, não faz isso, filho, anda por aqui, meu filho, age assim, perdoa, não receba nada misturado. Não ache que pessoas tomando seus bens, ou repartindo as suas coisas, ou achando que estão tomando vantagem da sua vida, que eles são conhecidos por Deus. Não. Não ache que você, sendo um conhecedor de grandes doutrinas, sendo uma pessoa política, sendo uma pessoa que faz filosofia, que conhece os provérbios, conhece tantas coisas. Não seja assim. Seja uma pessoa que é conhecida por Senhor, que verdadeiramente carrega uma placa, mas uma placa interna dentro da sua mente e do teu coração, uma frase dizendo: Jesus não é somente o Rei dos Judeus, mas Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, a quem eu confiei a minha vida a Ele. Que Deus te abençoe. Que o amor de Jesus, que essa graça, que esse poder do Espírito Santo venha sobre a tua vida hoje. Estude a palavra de Deus, estude o Evangelho. Não deixe ser enganado, manipulado por pessoas. Mas você olhe para a palavra, leia o Evangelho. Seja conhecedor da história, busque informações, leia os ensinos. Existem tantos achados arqueológicos hoje que têm confirmado a palavra de Deus, têm confirmado a Bíblia. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante da palavra de Deus. E que Deus te abençoe na sua caminhada. Lembrando que a caminhada é todo dia. A caminhada é com Jesus, com o Espírito dele, com o amor do Pai sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. E até o próximo Caminhando com Jesus. Fique no amor e na paz de Jesus. Deus te abençoe.